quando você recebe a hóstia ali e volta, eu sempre voltei e ajoelhei, mas eu não sei se eu tenho que fazer ali uma oração, um agradecimento ou pedir alguma coisa. Ou os três. Cara, eu acho que você não tem que pedir nada não, velho. Sabe o que Santo Agostinho falava no século IV, começo do século V? Santo Agostinho, quando ele ia comungar, ele rezava a seguinte oração: Senhor, minha alma é uma morada estreita, para que eu te receba, dilatai-a. Nós somos muito limitados na nossa matéria. Para receber a grandeza de um Deus que, sendo tão grande, se esconde misteriosamente num pedaço de pão, nós estamos recebendo o universo inteiro naquela partícula. A palavra hóstia do grego é pedaço, partícula. Então a hóstia, o pedaço, a partícula, é a comunhão. Por que a primeira comunhão que nós recebemos é gravada com esse nome? Porque é a primeira vez em que nós formamos uma união em comum com a assembleia dentro da igreja. Porque quando nós estamos reunidos para o dia do Senhor, e o dia do Senhor para nós cristãos é o domingo, não é o sábado, o dia que Deus descansou, como é para os judeus, porque nós não celebramos o descanso de Deus, nós celebramos o novo dia, que é a ressurreição. O sétimo dia da semana torna-se o primeiro, porque Jesus faz novas todas as coisas. Então ele inaugura o primeiro dia a partir da sua ressurreição, que é o domingo, o dia do Senhor. E neste dia do Senhor, os batizados são levados à comunhão, na comunidade, para formar uma congregação dos que professam a mesma fé, em torno do mesmo altar, do mesmo pão e do mesmo cálice. E por que nós fazemos isso? Porque ele disse: fazei isto em memória de mim. Então nós cumprimos o memorial que foi dado por Jesus como ordem. Fazei isto em memória de mim. É o memorial. Nós revivemos a paixão. Acontece no altar o que aconteceu no Calvário. A mesma coisa. A diferença agora é que o nosso altar, ele é feito de pedra e não é mais uma cruz. E o corpo do Senhor, ele é transfigurado, porque ele toma o pão, que é o alimento que é dado a todos e é comum a todos, e diz: tomai e comei. Tomai do verbo pegar. Tome, pegue e coma. Isso não é mais o pão, isso é o meu corpo, aquele corpo que foi crucificado. Então o que nós estamos fazendo ali naquele momento, por isso que nesse momento a igreja se ajoelha, porque nós estamos diante do sacrifício da cruz. E da mesma forma ele pega o cálice, que é o cálice da bênção da ceia judaica, e vai dizer: tomai, peguem todos e bebam. Este é o cálice do meu sangue. Não é mais o cálice que recorda a aliança da saída do Egito, da escravidão do Egito, para a terra prometida, mas é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna, ou seja, não haverá outra aliança a não ser a aliança no sangue de Cristo, porque para os judeus a aliança era no sangue do Cordeiro, que foi marcado nas casas dos judeus no Egito quando eles tinham que sair. Nós não precisamos mais sacrificar cordeiros, nós não sacrificamos mais animais, porque o sangue dos animais foi tirado do altar uma vez por todas, quando o próprio Deus, feito homem, correndo sangue humano na veia de Deus, ele derramou este sangue na cruz pela paixão que ele tem pela humanidade. Tamanha paixão que fez com que ele, sendo altíssimo, rompesse o tempo e o espaço e adentrasse em nosso meio por um ventre humano, tomando consciência da humanidade por meio de um ventre humano e exalando a nós o perfume do divino, que até então nós não tínhamos. Ele exala para nós o perfume do divino e nós aspiramos o cheiro de Deus. E depois disso, Santo Agostinho vai dizer: aspirei o teu cheiro e agora é impossível me afastar de ti. Então é o que nos entorpece, é o cheiro de Deus, tão bem representado pelo símbolo na igreja, que é o incenso. É o símbolo do cheiro de Deus, que sobe diante do altar como as preces que nós elevamos. Então estar diante do pão consagrado é estar diante do Cristo crucificado, dado como alimento. Tomai e comei, isto é, ele afirma, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. E fazei isto, ou seja, repitam, fazei isto em memória de mim. Então nós respondemos ao final deste momento, anunciamos como cristãos a sua morte, Senhor. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. E
proclamamos no primeiro dia da semana, reunidos aqui neste templo, a vossa ressurreição, até que o Senhor volte, até que o Senhor venha. E nós terminamos com a frase do Apocalipse, Maranatá, do grego, vem, Senhor. Maranatá. Vem, Senhor. Então, todas as vezes que comemos deste pão, todas as vezes que bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a sua vinda. Porque quando ele voltar, não será mais necessária nenhuma missa, porque o reino de Deus já será uma verdade para nós. Então, o sacrifício definitivo não será mais preciso, porque Jesus já voltou. Nós oferecemos o sacrifício até que ele venha. Então, quando vocês comungarem e não souberem o que dizer, façam como Santo Agostinho. Minha alma é morada estreita, para te receber, dilatai-a, Senhor. O que é lataia? Dilatar, abrir, expandir. Porque Deus é grande demais para caber em nós. E a minha alma é muito estreita porque eu sou humano. Eu vivo na matéria. Eu padeço pelos pecados da matéria. Eu padeço pelo peso de ser gente. Para receber a divindade, só com a graça de Deus dilatando a nossa alma. Do contrário, seria impossível.